Manchester City consegue uma vitória espetacular para cima do Chelsea em um jogo que começou horrível, com Kusanov entregando o gol, já tomando amarelo, mas o City foi se recompondo ao longo da partida e com isso conquistou os 3 pontos. Vou comentar aqui nesse vídeo sobre esse jogo com vocês, beleza? Vamos lá então. Primeiro comentar como é que foram os gols da partida e a partir daí a gente desenvolve nos grandes destaques do jogo. Que nem eu comentei no início do vídeo, o Kusanov foi talvez o grande vilão pro lado do City, que felizmente acabou não comprometendo no resultado final. É, Talvez no primeiro lance dele com a camisa do Manchester City, ele já entrega o gol pro Chelsea. Um lançamento longo, explorando essa disputa entre ele e o Nicholas Jackson. Acaba que os dois sobem em ninguém contra a bola passa. E aí o Akanji já chega protegendo, dando a entender que tinha que recuar pro Ederson. Mas o Kusanov não recua tão rápido, né? E aí o Nicholas Jackson já percebe essa movimentação, ataca essa trajetória da bola, o passe sai meio mascado de cabeça e o Jackson só dá o toque para o Madueke completar. Então já começa aí essa má atuação do Kusanov. Minutos depois ele ainda toma um cartão amarelo. Foi talvez os 5 piores minutos da vida do Kusanov, logo na grande oportunidade da vida dele, né? Com certeza, nessa estreia contra o City. Mas para sorte dele, não comprometeu nos 3 pontos. O City conseguiu a virada e conseguiu a vitória. E o Kusanov dá pra ver que é um cara que é promissor, é um cara que é novo, tem 20 anos, chegou por agora, o City pagou caro. E eu queria destacar muito o ambiente, tá? O Guardiola, os companheiros e principalmente a torcida. Porque poderia muito bem sair vaiado, sair odiado, criticado, mas não. A todo momento, a cada acerto dele de passe, a cada desarme, ele era aplaudido e a torcida tentava incentivar ele. Tanto é que quando ele sai aplaudido. E isso é muito interessante, isso é uma cultura que tinha que ter mesmo. Independente da idade do jogador. Se o cara tá mal e ele é do seu time, não adianta nada você vaiar, você criticar ele. O cara sabe que ele tá mal. Entende? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tinha que melhorar no futebol brasileiro. Tudo bem que eu acho que tem no mundo inteiro. Mas a gente tem que analisar o nosso lado. E seria justamente isso. Se o cara tá mal, durante o jogo, não critica. E isso eu acho que o Corinthians manda muito bem, a torcida do Corinthians. Se o cara tá mal, é aí que você tem que incentivar ele mais. Entendeu? Então, tipo, se o cara tá mal e é o cara que a torcida mais odeia, vai justamente nele e você mais aplaudir, mais elogiar durante o jogo. Porque é esse o cara que precisa de mais confiança. Os jogadores do City já tinham confiança. Quem tava abalado era o Kusanov pelo início do jogo. E até por isso ele era o jogador que a torcida mais apoiava. Tanto é que depois dessas falhas iniciais, ele cresceu no jogo. E não à toa, quando o Stones entrou no lugar dele, ele saiu aplaudido. Tá bom? Então, essa forma como a torcida lidou com essas falhas do Kusanov foram fundamentais pro time conseguir continuar vivo no jogo. Tá bom? E aí, na reta final do jogo, o Gvardiol faz o gol dele, ele que foi o jogador mais perigoso, talvez, do jogo inteiro, mais do que o Haaland, mais do que o Palmer, mais do que o Jackson, mais que todo mundo. Porque criou boas jogadas, só ele no primeiro tempo teve umas 3 ou 4 finalizações. E depois de um lançamento espetacular do Gundogan pro Matheus Nunes, né? Aqui tá Matheus Luiz, mas é Matheus Nunes, infiltrando, fazendo esse facão, que aconteceu várias vezes por sinal. Esse foi uma grande falha e é algo que dá pra ver que o Chelsea não tá 100%. Essa é a linha de impedimento. Né? Eu acho que o time que faz isso melhor no mundo é o Barcelona. Mas essas linhas de impedimento deu errado, o Cucurella não acompanhou, ainda eu acho que era o Reece James ou o Chalobah que deram condição lá pelo lado direito. Ele sai em posição legal cara a cara, finaliza e no rebote o Gvardiol, que ele é zagueiro, joga de lateral e com bola rolando vira quase um ponta. É incrível o que o Guardiola fez com o Gvardiol. Transformou o Gvardiol talvez no zagueiro mais técnico e melhor tecnicamente do mundo. Acho que dá pra dizer que o Gvardiol é o melhor zagueiro tecnicamente do mundo. O cara faz muito gol. É incrível, tá bom? Tanto é que teve essa estatística ao longo do jogo, né? Hoje ele é o terceiro principal artilheiro do City. Tá só atrás do Haaland, eu acho que do Foden, tá bom? E aí já é o Gvardiol. Faz ali o gol de empate. No segundo tempo tem o gol do Haaland. O gol do Haaland que é em uma falha do Robert Sanchez, uma falha de comunicação ali. Ele pensa que dava para cortar a bola. Quando o Haaland recebe, aí que para mim é o grande erro dele, cara. Você já viu que o atacante chegou, larga a jogada e volta direto pro gol. Ele foi tentar fechar o nada, cara, porque o zagueiro já tava no Haaland. E aí quando ele decide voltar, o Haaland já armou o chute. E aí ele só encobriu o Robert Sanchez. Então assim, ele ter tentado
antecipar um pouquinho a jogada, beleza. Agora, na hora que ele viu que o Haaland ia chegar, larga a jogada e volta pro gol. Ele tentou continuar cercando alguma coisa que, entendeu? Tipo, se fosse no futsal, faria sentido. Como a gente tá falando de futebol de campo, não faz. Tinha que ter voltado correndo pro gol. O Gustavo, goleiro do Juventude, teve uma falha igual contra o Inter. A diferença é que o Gustavo ainda tentou dar um carrinho, tentar evitar ali o gol, mas também tomou o gol do Inter, de um jeito muito parecido. Enfim, mas o Robert Sanches falhou feio nesse segundo gol. E o terceiro gol, de novo, o Haaland aparecendo. Ele faz um pivô espetacular com um único toque na bola. A bola vem devagar, e aí na hora que chega o segundo jogador para chegar nele, ele só dá o toquezinho, e aí o Foden sai cara a cara, só tira do Sanches e mata o placar na reta final nesse 3-1 que garante essa vitória do City. Vamos aqui para os destaques primeiro do mandante e do vitorioso Manchester City. Começando pelo gol, o Ederson. Cara, o Ederson não foi muito exigido, tá bom? E eu diria que o Chelsea, de certa forma, foi meio medroso, tá bom? Eu sei que é difícil você enfrentar o City, ainda mais o City jogando em casa. Mas pelo time, pelo elenco que o Chelsea tem que bater de frente com qualquer equipe do mundo. Ainda mais porque tem uma postura de envolver o adversário e ter a bola. Só que contra o City, ainda mais depois de abrir 1-0, largou o jogo. Ficou só lá atrás se defendendo, tá bom? Nem contra-ataque conseguiu especular. Então, assim, eu achei um Chelsea muito medroso pelo time que tem, pelos jogadores que tem, tá? E acabou que não exigiu tanto do Ederson. Na linha de defesa, o Kusanov começou muito mal e poderia ser o vilão do jogo. Acaba que o time deu a volta por cima e a falha dele não foi tão predominante para o resultado. O Akanji uma saída de jogo interessante, o Gvardiol nessa fase ofensiva impressionante. O Matheus Nunes também. O gol do Gvardiol era uma jogada que o Matheus Nunes ataca as costas do Cucurella. Então, Matheus Nunes com muito mérito. No meio de campo, o Kovacic fazendo essa saída inicial, fazendo o que o Rodri faz, logicamente não no mesmo nível, até porque o Rodri é o atual melhor jogador do mundo. Não é à toa, né? Tanto é que depois que o Rodri parou de jogar, o time do City desandou. Agora que melhorou um pouquinho, mas demorou 3, 4, 5 meses para encontrar um novo jeito de jogar, relativamente um novo jeito, mas é basicamente o Kovacic fazendo a função dele. O Bernardo, dá para perceber também que como não tem o Rodri, ele faz uma função muito mais recuada, ainda mais agora com o Marmoush jogando no time titular. O Bernardo várias vezes fazia essa armação inicial, junto com o Kovacic. O Gundogan com bons passes, que nem eu falei, o gol do Matheus Nunes é um lançamento dele. Mais à frente, o Foden tinha finalizado uma bola na trave no primeiro tempo. No segundo tempo, ataca muito bem o espaço e depois de um grande passe do Haaland, mata o jogo. O Haaland fez o gol e deu uma assistência. Então o Haaland é fundamental para a vitória. E o Marmoush chegou a fazer um gol, estava impedido. Se ele não vai na bola e deixa para o Bernardo, provavelmente era gol também e o Bernardo estava em posição legal. Mas aí a gente associa os fatos de ele estava se posicionando esperando o rebote, deu o rebote, é a estreia dele com a camisa do Manchester City. O cara foi sedento para fazer o gol, não olhou nem quem estava perto, mas estava impedido e o gol foi anulado. Mas eu acho que essa dupla, Haaland e Marmoush, pode dar muito certo. O Haaland mais à frente e o Marmoush fazendo muito o que o Foden fez no gol dele, tá bom? Então, assim, eu acho que essa dupla pode dar muito certo. O Marmoush caindo um pouquinho mais pela ponta, mas muito pelo meio também, sendo esse segundo atacante. Foden pode fazer a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o Marmoush pode ser fundamental nesse City e já vale destacar a coragem do Guardiola. Chegaram agora e já colocou o Kusanov e o Marmoush de titulares. O Kusanov sentiu um pouquinho mais. O Marmoush parecia que já estava mais tempo no City. Conseguiu se encaixar muito bem, com muita tranquilidade, não passou nenhum nervosismo no jogo e criou boas jogadas. O Marmoush fez uma boa estreia. Não conseguiu transformar em gols essa estreia dele. Teve, mas estava impedido. Mas dá pra ver que é um cara que já entendeu mais ou menos o estilo do City. Entrou o Stones no lugar do Kusanov, justamente já amarelado, não fazia um bom jogo, fez certo em tirar. E o De Bruyne no lugar do Foden. Do Foden não, no lugar do Marmoush. Dando mais liberdade pro Foden, né? O De Bruyne, um cara que é muito mais de construção do que de finalização, que é a característica do Marmoush. Então, com a entrada do De Bruyne, o Foden teve mais liberdade a partir daí. Justamente o terceiro gol sai dessa forma. No lado do City, o Robert Sanches mal. Ele é um dos melhores goleiros do mundo no quesito sair jogando, tá bom? Ele tem uma reposição realmente muito boa. Essa foi uma das principais características para ele ter sido contratado junto ao Brighton, inclusive. Mas na função principal do goleiro ele foi mal, né, cara? Nesse gol do Haaland não tem muito o que dizer, ele falhou. Na linha de defesa,
O Cole levou um amarelo por enrolar no tiro de meta. Foi estranho aquilo. O Reece James discreto. O Chalobah não foi mal não, tá? De certa forma fez um jogo relativamente interessante. E o Cucurella, o gol do Matheus Nunes foi nas costas dele. No meio de campo, o Caicedo fez um jogo bom. O Enzo Fernandes discreto. Cara, o Palmer, todos os... Cara, quem quiser, pesquisa aí no canal. Todos os vídeos que eu fiz analisando jogos envolvendo o Chelsea. Em todos, o Palmer jogou mal, cara. Eu zico demais o Palmer. Ou ele é muita mídia, ou é incrível que eu tenho um azar enorme. Todo jogo que eu assisto do Palmer, ele faz um jogo ruim. Dessa vez de novo. Assim, cara. É... Ou o Palmer é muita mídia, ou eu que dou um azar muito grande pra ele, tá bom? Porque é impressionante. Eu acho que eu já assisti uns 4 ou 5 jogos do Chelsea que eu já trouxe análise aqui no canal. E em todos o Palmer jogou mal. Todos. Contra o Liverpool, contra a Arsenal, contra todo mundo. Quando o Palmer joga e eu assisto, ele vai mal. É incrível. E o Madueke fez um grande jogo. Ele fez o gol, criou boas jogadas. Eu achei que o Madueke foi o melhor jogador do Chelsea, inclusive. Lógico, pelo gol, mas também, além disso, criou muito. O Sancho, e essa é uma posição que muda muito, né? Joga o Sancho, aí joga o Pedro Neto, às vezes o próprio Nkunku, mas principalmente o Pedro Neto às vezes joga. Dessa vez foi o Sancho de titular, controlou bem a posse, né? É um cara que nesse quesito, talvez habilidade, reter mais a posse de bola é melhor que o Pedro Neto. No quesito força física e profundidade, o Pedro Neto entrega mais. Como era um jogo muito técnico, o Maresca utilizou o Sancho, mas o Sancho não conseguiu transformar em jogadas perigosas para o Chelsea. Reteve a posse bem, mas não transformou em chances claras, até porque o Chelsea teve muito pouca bola. E o Jackson, cara, o Jackson é um atacante que é forte, um atacante que é rápido, mas não acho que seja uma unanimidade para ser titular absoluto desse time do Chelsea. Acho que seria interessante o Maresca investir mais em fazer uma dupla de falsos 9, entre Cole Palmer e Nkunku, que foi o que aconteceu na reta final. Porque você perde a sua referência usando o Nkunku, mas o Chelsea já tem essa característica de usar a bola no chão. Viraria basicamente o City antes do Haaland chegar. Seria basicamente essa a ideia de jogo do Chelsea. Eu acho que é o que pode dar certo, porque o Jackson não é o cara certo para ser o titular do Chelsea, na minha visão. Então, usando Palmer e Nkunku, mesmo você perdendo essa referência lá na frente, você ganha muito na qualidade técnica. Na finalização de fora da área, na profundidade, em tudo. Profundidade nem tanto, mas na qualidade técnica você ganha em sobras. Então, assim, eu acho que o Nkunku e o Palmer jogando juntos poderia render muito mais do que o Jackson. Tá? É um cara da posição, desse centroavante lá na frente, mas que não tem a qualidade suficiente, na minha visão, para ser titular do Chelsea. Vindo do banco, beleza. Para ser titular, não. O Pedro Neto entrou no lugar do Sancho, justamente para dar mais profundidade, quando o Chelsea já estava perdendo. O Nkunku no lugar do Jackson para ter mais qualidade. E o Gusto no lugar do Reece James, porque é um cara que avança mais que o Reece James, é um cara que é mais rápido que o Reece James. No geral é isso, tá bom? E olha que nem o João Félix nem apareceu no banco, seria outro cara que seria interessante para fazer essa vaga do Jackson também. O fato é, centroavante, o Chelsea contratou pra caramba em tudo que é posição. Mas centroavante sobrou só o Jackson, então contratou, gastou. Mas faltou camisa 9, tá bom? Estatísticas: 15 finalizações do City sendo 6 a gol, 10 do Chelsea sendo 4 a gol. Posse de bola um pouquinho mais do City, falta 6 do City tendo 3 amarelos, 8 do Chelsea tendo 2 amarelos. Escanteios 2 do City, 3 do Chelsea. Com esse resultado, o City na quarta colocação com 41 pontos e o Chelsea na sexta com 40. Nenhum dos dois vai brigar por título, tá? Mas os dois podem brigar por Champions, vaga na Champions, tá bom? Mesmo com o City tendo feito uma temporada que há 2 meses atrás estava no pior momento recente dessa história do City e pior momento da carreira do Guardiola como técnico, o City ainda é quarto colocado, tá bom? Então, assim, dá tranquilamente para brigar por Champions. E é um time que tem muitos jogadores bons, ainda mais agora com os reforços, né? Que trouxe ali o Kuzanov, o Marmoush e o Vitor Reis do Palmeiras. É um time que ainda pode pegar Champions e pode, com certeza, pegar Champions. O Newcastle faz uma grande temporada, o Chelsea tem um elenco muito bom e o Bournemouth faz uma grande temporada. Mas o City ainda é o City, né? Porra, várias vezes campeões seguidos aí da Premier League. Não é de uma hora para outra que o time desaprende a jogar bola. Há 2 meses atrás desaprendido, né? Mas voltou a entender o que sabe fazer de melhor, né? Enfim, só para fechar então o craque da partida, deixa eu destacar aqui os principais.
Gvardiol, Gundogan, Haaland. Do lado do City, para mim, são esses. Gvardiol, Gundogan e Haaland. No lado do Chelsea, eu vou destacar só o Madueke. Só o Madueke, tá bom? E é isso. Então, os craques do jogo para mim foram Gvardiol, Gundogan, Haaland e Madueke. Se a gente analisa os gols do City, o gol do Gvardiol é mérito principalmente do Gundogan no lançamento. E o Gvardiol aproveitou a oportunidade. E os dois gols, o da virada e o que mata o jogo, tem participação do Haaland, com gol e com assistência. Então, para mim, o craque do jogo foi o Haaland. Tá bom? E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!